Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 7, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os dons de elocução, ou seja, os dons que vêm através da fala, né? Nós precisamos falar e ele vai ser então dirigido à igreja esse dom para a edificação da igreja. E nosso texto de referência para essa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 31, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha a nossa introdução, diz assim: nessa lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Olha qual é o objetivo desses dons. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para essas três finalidades: edificação, exortação e consolação. E esses três objetivos são os objetivos da profecia bíblica, né? Então, mais do que nunca, esses dons de elocução, eles referendam a profecia bíblica, que é uma maneira de Deus falar com a sua igreja, para que não haja desordem no seio da igreja. E aí, nesse slide, a gente já passou aí pelos dons de revelação. Nós falamos sobre a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento de espírito. Lição passada, nós passamos pelos dons de poder, fé, curas e operações de milagres ou maravilhas. E também nós vamos ver os dons de elocução. Nós vamos trabalhar profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons estão catalogados em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 8 a 10. Tópico de número 1, nós vamos falar sobre os dons relacionados à elocução. Infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, dizem ser possuidores destes dons e assim enganam a muitos com suas falsas manifestações. E aí nós vamos falar do primeiro desses três dons. Na verdade, a gente vai aprender que eles três caminham juntos, né? Um necessariamente precisa do outro, né? Um vai complementar o outro. E aí a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre o dom de profecia. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados ou consolados por ela. O Espírito Santo nos capacita com este dom para servirmos a Cristo, a Igreja de Cristo. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1.2 A importância do dom de profecia para a Igreja de Cristo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí vejamos aqui que o apóstolo Paulo, ele orienta a sua igreja a buscar os dons, mas o dom de profecia ele coloca aqui em evidência, porque o dom de profecia vai dar essa ênfase de que Deus está no meio do seu povo através do culto público ali, né? Através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente, de forma simples e direta, com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Então Deus vai usar pessoas para, através deste dom de profecia, falar de maneira clara e precisa para as pessoas, né? Então Deus não vai falar numa linguagem que a pessoa não conheça. Ele vai usar a linguagem daquela pessoa
as expressões daquela pessoa, ele vai chegar o mais próximo possível, usando a linguagem, o repertório que aquele profeta tem, para falar com aquela outra pessoa, né? Para que aquela outra pessoa que está ouvindo a palavra, ela entenda e seja exortada, consolada e também ela seja edificada. E qual é o nosso papel em tudo isso? Nós que não estamos nem recebendo a profecia e nem profetizando, nós estamos ali apenas assistindo ou estamos presenciando ou testemunhando o uso desses dons. 1.3 vai dizer que o nosso papel é julgar a profecia, não o profeta, mas a profecia. Como que a gente faz isso? Olha o que diz: a igreja de Cristo, bem doutrinada, não tolera os falsos profetas em seu meio e faz o uso correto dos dons espirituais, de acordo com a palavra de Deus. João, em suas palavras, sedimenta que é dever da igreja julgar as profecias para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também orienta a igreja sobre a necessidade de julgar e fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Satanás procura implantar no corpo de Cristo falsos profetas para desestabilizar a saúde espiritual da igreja. Então a gente vai ver nesse tópico 1.3, é bom a gente realçar isso para os alunos, que há necessidade da gente estudar a Bíblia, porque toda a profecia ela tem que estar encaixada com as Escrituras, ela não pode fugir das Escrituras. Por mais que esse profeta seja um homem de Deus, seja uma pessoa coerente, seja uma pessoa que todo mundo conheça a índole dele, o que ele está falando tem que ser julgado, porque aquela palavra que ele está falando tem que se encaixar com a profecia bíblica, que é a nossa maior profecia, já o nosso cânon escriturístico fechado e determinado por Deus para edificar, consolar e exortar sua igreja, que é a palavra de Deus. Nós vamos falar agora no tópico 2 sobre variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. 2.1, o ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. Paulo escreve sobre este dom com a finalidade de constituir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada de culto que a igreja de Corinto estava realizando. O apóstolo Paulo afirma que o falar em línguas serve como um sinal para os infiéis. 2.2, expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. Aí em Atos o que acontece? O propósito era que as línguas visavam a edificação pessoal, deixando evidente o revestimento de poder do alto. Atos 2, verso 4. Não precisavam ser interpretadas. Ou seja, o que esse slide está mostrando é que essa primeira evidência, esse primeiro momento em que nós vimos as línguas sendo distribuídas, era um sinal do cumprimento da palavra de Deus, da profecia bíblica. Por isso que ela não necessitava de ser interpretada, até porque elas eram as línguas nativas daquelas pessoas. Eles estavam falando de maneira na linguagem nativa para que houvesse edificação ali para aquelas pessoas. E aí, já no texto de 1 Coríntios, já é o dom em si de falar em outras línguas. É um dom que os crentes precisam buscar esse dom. Então, em Atos dos Apóstolos, todos eles falaram em línguas, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Era uma forma de Deus mostrar para aquelas pessoas que eles estavam ali recebendo uma promessa do Espírito Santo. Já em 1 Coríntios, quando ele trabalha dentro dos dons espirituais o dom de falar em variedade de línguas, ele está trabalhando um dom. E esse dom, para que você possa ser usado por ele, você precisa estar dependente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te usar nessa variedade de línguas. Olha o que está escrito no slide. O propósito era a bênção a outras pessoas na congregação. Por isso era necessária comunicação. Precisavam ser interpretadas. Ou seja, se alguém falar em línguas na igreja e não houver interpretação, na verdade isso vai gerar uma confusão e não edificação. Continuando aí o 2.2, é preciso notar que nem todos os que foram batizados com o Espírito Santo exercerão um ministério contínuo de falar em línguas. Têm todos os dons de curar, falam diversas línguas, interpretam todas, ou seja, o que a lição está nos ensinando
é que no ato do batismo com o Espírito Santo, todos nós falamos em outras línguas, para que haja uma manifestação pública, para que as pessoas vejam que nós fomos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele permite a gente falar em outras línguas. Não há necessidade da gente interpretar essas línguas, de ninguém interpretar, porque está edificando a nós mesmos. Como eu disse lá numa lição passada, o Espírito Santo permite isso porque quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então é um dom que edifica a mim. Eu posso falar isso no meu quarto, em oração, em segredo e em secreto com Deus. Mas o dom de línguas, de variedade de línguas, aí é um dom como qualquer outro dom, precisa ser buscado. E aí a gente vai ver agora no tópico 3, daqui a pouco, que o dom de variedade de línguas precisa ser exercido juntamente com o de interpretação de línguas para que haja edificação. E a soma da variedade de línguas com interpretação de línguas vai ter o mesmo peso da profecia. Por isso que precisa ser verificado uma precedência, uma importância maior para o dom de profecia, porque o dom de profecia já está edificando a pessoa. O dom de variedade de línguas, para que ele edifique, console e exorte a pessoa, precisa estar acompanhado da interpretação de línguas. Continuando aí, quanto ao dom de variedade de línguas, como um dom de elocução, há normas a considerar. Letra A, nem todos as possuem, ou seja, nem todo mundo vai ter o dom de variedade de línguas. A pessoa pode até ter falado em línguas quando foi batizada, pode até falar esporadicamente em línguas estranhas, mas o dom de variedade de línguas, que é o que nós estamos trabalhando aqui, nem todos terão, porque é um dom como qualquer outro, precisa ser buscado. Letra B, devem ser seguidas de interpretação, ou seja, alguém que fala no dom de variedade de línguas precisa necessariamente ter alguém do lado fazendo a interpretação. Muitas vezes nós já vemos pessoas sendo usadas pelo dom de variedade de línguas e ela própria já faz a interpretação. E isso vira uma profecia, né? Então a pessoa que fala em outras línguas, nessa variedade de línguas, ela própria traz a interpretação do que está falando e ali gera uma profecia e está edificando a igreja. Estão sujeitas à limitação, ou seja, nem todo mundo vai falar, são pessoas que Deus vai escolher com um propósito para fazer isso, assim como ele vai escolher através dos dons pessoas para trazer curas, fazer manifestação de milagres, maravilhas e etc. 2.3, o dom de variedade de línguas serve para a edificação do crente. O dom de variedade de línguas exerce a função da edificação pessoal do crente. Os pentecostais entendem que o dom de variedade de línguas exerce a função da edificação da igreja, através do dom de interpretação de línguas. Pois por meio desse, todos podem entender a mensagem em sua própria língua. Então, quem está usando esse dom de variedade de línguas, quando ele fala sem haver a interpretação, ele está edificando a si próprio. E ele pode usar isso no seu quarto, trancado, orando a sós, orando em secreto com Deus. Mas quando ele faz o uso desse dom em público, ele precisa que alguém faça a interpretação, porque senão as pessoas não serão edificadas. As pessoas ficarão confusas. O que essa pessoa está falando? Que linguagem é essa que eu não estou entendendo? Principalmente os incrédulos ao virem para o nosso meio. Tópico 3, dom de interpretação de línguas. Abre aspas aí para o nosso bispo primário, Dr. Manuel Ferreira. O dom de interpretação de línguas é a revelação divina do Espírito Santo que emprega um crente para declarar à igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. 3.1, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Na igreja de Corinto havia desordens de toda a natureza e os crentes assistiam a tudo sem dar aos dons a devida importância. Algo que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de línguas. Estava ocorrendo a manifestação da variedade de línguas sem a interpretação das línguas. Portanto, Paulo deixou a seguinte orientação: e se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com a igreja. 3.2, o dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom,
que é o que a gente já falou agora há pouco, né? O dom de variedade de línguas, ele está necessariamente atrelado ao dom de interpretação de línguas. Os dois precisam estar juntos. Percebemos na Bíblia de maneira incontestável que o dom de interpretação de línguas não atua só, está atrelado ao dom de variedade de línguas. E por fim, o 3.3, este dom deve ser empregado para a edificação da igreja. As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de interpretação para que a igreja conheça o conteúdo e significado da mensagem. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A par da importância desse dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixou registrada a seguinte oração: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Até porque o papel desses dons, todos os dons, é edificar, consolar e exortar a sua igreja. Tem que trazer edificação para a igreja. Se o dom que está sendo exercido de variedade de línguas vier somado com a interpretação de línguas, ok, edificou a igreja. Se ele não vier somado com a interpretação de línguas, ele está edificando somente a própria pessoa, mas está trazendo confusão ali a quem ouve, porque ele não entende. Por isso que o dom de profecia deve ser buscado em primazia, porque o dom de profecia, ele por si só já edifica a igreja. Mas o dom de interpretação de línguas, junto com o dom de variedade de línguas, ele tem o mesmo peso, o mesmo papel da profecia também na igreja. E aí, já concluindo a lição, esse resumão que a gente fez aqui, que o presente estudo contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus. Eu acredito, você aí, professor, eu acredito que vai haver vai haver um espaço, e tem que haver um espaço para a gente trabalhar essa lição, ouvindo também os alunos, né? Até porque muitos aprenderam que a evidência inicial para o batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Já tem gente que não aprendeu assim, tem gente que acredita que pode falar em línguas no culto público, tem gente que vai seguir o conselho do apóstolo Paulo à risca, tem outros que vão dizer que o apóstolo Paulo, na verdade, está fazendo aqui só um ajuste cultural para a época, para o nosso tempo. Se houver uma equalização dos dons, esses conselhos de Paulo não serviriam para o nosso tempo. Então a gente precisa estudar, se aprofundar nessa lição, nesse tema, principalmente sobre línguas estranhas, né, variedade de línguas, porque ela vai gerar ali uma certa discussão na turma. E isso é relevante, tem que deixar as pessoas falar, a presença às vezes do pastor ali na classe, de algum professor que possa acrescentar alguma coisa, é sempre importante. Então se prepare para as dúvidas, né, para pesquise em outros livros, leve, além do conteúdo da revista, leve subsídios de outros livros, de outros conteúdos, para que ali na aula você possa ter subsídio para ajudar a tirar as dúvidas das pessoas que ali estiverem, dos alunos que ali estiverem, tá bom? Só foi um resumão aqui dessa lição. Deus te abençoe e se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha aí e até a próxima lição, se Deus assim permitir. Deus abençoe, irmão.